Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito importante para a língua portuguesa, um assunto que mostra o seu nível de conhecimento e um assunto assim que precisa ser trabalhado não só como um tema, mas como prática de vida. A gente precisa viver isso aqui que a gente vai conversar hoje. E o tema é níveis de linguagem. Já viu, né? Então tá bom. Já percebeu do que a gente vai falar hoje? Eu achei interessante a gente conversar sobre isso, porque muitos de vocês têm visto aí, né, nos textos que a gente tem lido o livro Senhora, que foi um pedido aí dos alunos que estavam vindo presencialmente, e eu achei bom, né, pra gente fazer a leitura desse livro. Esse livro faz parte da literatura clássica da língua portuguesa, é de um autor chamado José de Alencar. Foi um autor muito conceituado aí na nossa produção literária. E é um livro muito interessante porque trata aí de um assunto um pouco diferente do que a gente tem acostumado a ver, né? Que a Aurélia, a Aurélia vai comprar o noivo dela. E não é algo muito comum hoje em dia. Então a gente tem lido aí para descobrir como que vai acabar essa história, se isso vai dar certo, e enfim. Se vocês já me conhecem, né? Então não preciso me apresentar. E vamos para a aula. Bom, hoje nós estamos na era da tecnologia. E eu acho muito bom, de verdade mesmo. Igual agora, né? Para vocês que não estão podendo vir para a escola, vocês podem assistir essa aula no conforto do lar de vocês. Olha que maravilha, né? Tem tudo na internet. Porém, algumas coisas continuam no passado. Por exemplo, esse texto aí retirado do livro Senhora de José de Alencar. Quando a gente começa a ler esse texto, a gente já percebe uma certa dificuldade com algumas construções linguísticas, com algumas palavras que não são usadas no nosso dia a dia. Por exemplo, o modo subjuntivo. Quem observasse, né? Não são palavras muito comuns, muito usadas no nosso dia a dia, né? E outra que assim, né? Observar-se já é um verbo mais elegante. Mas a gente fala o quê? Quem visse, quem vê a Aurélia, né? No nosso dia a dia a gente usa construções mais simples, mais, abre aspas, pobrezinhas, porque fica mais fácil, é mais rápido. Hoje em dia é tempo, e tempo é escasso, então a gente precisa economizar. E a gente entende, eu entendo isso. Como professora de língua portuguesa e falante de língua portuguesa, eu entendo. Só que eu quero saber de você. Esse texto apresentou uma linguagem comum para você? Pode responder aí oralmente. Conversa junto comigo. Mesmo que eu não esteja te ouvindo, quero que você participe. Esse texto apresentou uma linguagem comum para você? Foi comum ler? Quem observasse a Aurélia naquele momento não deixaria de notar a nova fisionomia que tomara, pretérito mais que perfeito, o seu belo semblante e que influía em toda a sua pessoa. Era uma expressão fria, pausada, inflexível, que jaspeava sua beleza. Nossa, jaspeava. Então, é uma linguagem comum para você? Eu vou responder por mim, tá? Pela pessoa que sou, Vanessa, não é comum. Eu não uso o verbo jaspear no meu dia a dia, né? Então, e eu sou professora, né? Mas não é comum. Agora, pensa aí, aonde poderíamos encontrar esse tipo de texto? Esse tipo de texto, né? Você já tem respondido essa pergunta várias e várias vezes. Pode ser encontrado onde? Na internet, em livros, sites, né? E-books, audiobook, que hoje em dia está ficando na moda, né? Você baixa o aplicativo e ouve o livro ao invés de ler. Isso também já é comum. E aí você acredita
que o tempo em que os textos são escritos pode influenciar a linguagem desses textos? Igual, esse texto foi escrito em, é isso mesmo, 1875. Por ele ter sido escrito nessa época, ele teve essa influência, ele foi escrito dessa forma porque ele foi escrito em 1875. O tempo, e aí quando eu falo de tempo, eu falo de passado, presente e futuro. Ele influencia na nossa produção? Com certeza, sim. É isso mesmo, você pensou certo. Influencia, né? A era em que nós estamos vivendo hoje nos faz produzir textos com características temporais. E aí entra a questão da aula de hoje, né? Porque o que são os níveis de linguagem? Afinal de contas, o nível de linguagem do texto do José de Alencar é o mesmo que você escreve no WhatsApp? Não é. Então, tem níveis diferentes. A gente vai conversar sobre esses níveis, tá? Então, o primeiro nível de linguagem que a gente vai conhecer, e observe essa imagem, tá? Observe todas essas imagens que estão aqui nesses íconezinhos, tá? Cada imagem dessa representa um nível, tá? Então, o primeiro nível de linguagem é a norma padrão ou norma culta. A gente vai conversar sobre isso. O que é a norma padrão? O que é a norma culta? O segundo nível de linguagem é o que é a linguagem coloquial, informal, popular. Ó, e observa a moça, né? Olha só, o que ela tá na mão. O próximo é a linguagem regional ou regionalismo. Tem a ver um pouquinho com geografia. O quarto tem tudo a ver com vocês, gente. É o nível de linguagem chamado gírias. E o último, o nível de linguagem vulgar. E aí a gente vai conversar sobre esses 5 níveis de linguagem hoje. Antes de falarmos sobre os níveis de linguagem, vamos lembrar alguns conceitos. Você lembra o que é língua? E eu não estou falando desse órgão aí que a gente usa para comer, que a gente usa para falar. Eu estou falando de língua geral, aquilo que a gente produz para se comunicar. Você lembra a definição do que é língua? Deu um branco na cabeça? Imagino. Mas eu vou te ajudar. Língua pode ser, eu tirei do dicionário, tá? A primeira parte fala aí dela como um músculo e tal. E o que interessa é a segunda parte, ó. Conjunto dos elementos que constituem a linguagem falada ou escrita, peculiar a uma coletividade. Idioma, tá? Gente, para ser considerado língua, precisa ajudar na comunicação, que a língua trabalha a favor da comunicação, e ela precisa ser falada, ser escrita por uma comunidade, por um conjunto de pessoas, tá? Eu lembro de uma reportagem que passou alguns anos atrás, não muitos anos atrás, deve ter uns 3, 4 anos atrás, na época que eu assistia um pouquinho de televisão, em que uma família estava criando uma língua própria para eles, tá? E aí eles se comunicavam nessa língua. Então, a língua é exatamente isso, são elementos que constituem aquilo que a gente usa para falar ou para escrever, que seja falado ou escrito por uma comunidade, por um grupo, por um conjunto de pessoas, tá? Então, isso é língua. Agora, linguagem já tem uma outra definição. E o que é linguagem? Aí, que legal, ó. É a faculdade que tem as pessoas de se comunicar umas com as outras, exprimindo pensamentos e sentimentos por palavras que possam ser escritas. Aí, continua. Maneira de falar relativamente às expressões, ao estilo, tá? Então, a linguagem é justamente esse entendimento que as pessoas têm para quê? Para
comunicar, para a comunicação, tá? Então, a linguagem é estritamente focada na comunicação. Por isso, quando a gente vai falar de níveis de linguagem, a gente está focando em comunicação, ok? Então, vamos lá. O que são os níveis de linguagem? Então, vamos começar. São a forma como usamos a fala e a escrita para interagir e comunicar com outras pessoas. Dependendo da situação comunicativa, e aí você já pode pensar em várias situações comunicativas. Tem situação comunicativa você com sua família, tem situação comunicativa você com seus colegas, situação comunicativa você com o seu avô, com sua avó. É diferente da situação comunicativa de você com sua mãe, com seu pai, com seu irmão. O nível de linguagem com a avô e a avó às vezes é diferente. Acontece, em algumas famílias isso pode acontecer. Então, dependendo da situação comunicativa, os usuários das línguas podem eleger qualquer um dos diferentes níveis de linguagem para interagir verbalmente com os outros. Ou seja, eu estou numa situação comunicativa que eu preciso falar com a minha professora. Vamos supor que eu esteja estudando e eu tenho uma professora. Eu posso chegar para a minha professora e falar assim: bom dia, professora, tudo bem? Preciso tirar uma dúvida com a senhora. Esse é um nível de linguagem. Como também eu posso chegar para ela e falar: qual é, véia? Tudo bem? E aí, coroa? Tô precisando bater um papo contigo. O nível de linguagem, nesse segundo exemplo, mudou. Mas a mensagem foi a mesma, não foi? Nas duas situações, eu falei o quê? Que eu preciso conversar com a pessoa. Não é? Só que qual nível de linguagem seria o mais adequado para usar com uma professora de faculdade, por exemplo? O primeiro ou o segundo? Com certeza o primeiro, não é? Mesmo que eu tenha amizade com a pessoa. Esse nível de respeito, de cuidado, de mostrar o meu conhecimento, ele tem que existir e eu mostro isso a partir da linguagem, tá? Então, as diferentes linguagens existem para quê? Para ocasiões distintas. Ou seja, toda situação comunicativa, eu vou fazer uma escolha. O emissor, ele escolhe que nível de linguagem ele vai fazer, ele vai produzir para o receptor. Então, depende de vários fatores, e dois fatores principais são: qual é a minha situação comunicativa e qual o nível de linguagem que eu vou usar para essa situação comunicativa. O mais difícil, e agora falando exclusivamente para vocês, alunos de 9º ano, o mais difícil nesse processo é conseguir usar a linguagem como conhecimento. Então, evitar de escrever abreviado, evitar de não usar a acentuação das palavras, evitar de errar a concordância. Esses são pontos assim que mostram conhecimento. E quando que eu vou usar isso? Quando a situação comunicativa pedir. Quando o seu receptor, a pessoa com quem você estiver conversando, for uma pessoa que também tenha conhecimento. E aí você tem que usar, tem que mostrar esse conhecimento. Ok? Então, vamos começar. Nível 1, que é o nível de norma padrão ou norma culta. Gente, olha essa imagem. Essa imagem está aqui de propósito. Essa pessoa está trabalhando, tá? Ele está dentro do escritório trabalhando. Aí tem um computador, tem outro computador aqui, tem um laptop, tem outra pessoa aqui também trabalhando. Dentro desse ambiente, ele tem que usar que tipo de padrão, gente? A norma culta ou a norma padrão. Ele tem que usar esse nível de linguagem. Professora, mas por quê? Porque o mercado de trabalho pede esse tipo de padrão.
É isso. É exatamente isso. Ai, mas eu não posso usar. Não, se você tem um nível que não seja norma padrão, se você não sabe usar norma padrão, você nem entra em determinados empregos. Então, saber usar, gente, é poder. Abre portas. Conhecimento é poder. Lembre-se sempre disso. E quanto antes vocês amadurecerem para esse caminho, mais fácil vocês vão ter oportunidades na vida, tá? Então, olhem só. Cada língua possui uma estrutura. A gente já falou disso aí nas aulas do 7º ano, do 6º ano. Tem estrutura, tá? E muitas delas possuem um conjunto de regras. Em língua portuguesa, a gente chama de gramática normativa, tá? Nessa gramática normativa, os usuários encontram a norma padrão e o funcionamento da língua, tá? Ela deveria estar acessível a todo mundo, mas a gente já sabe que tem diferença em vários ensinos aí do Brasil. Então, eu, como responsável pelo ensino de vocês, eu tenho tentado trazer o mais próximo possível dessa realidade. Então, o que é a norma padrão? A norma padrão, ela fala o seguinte, que o pronome pessoal do caso reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, não pode vir depois do verbo. Então, quando eu falo, eu vi ela na quadra, ó, vi ela, não dá certo. De acordo com a norma padrão, não pode. Então, o correto é eu a vi na quadra. É isso mesmo. A norma padrão fala que com certeza se escreve com espacinho, certeza. E não escreve junto, nem abreviado. Isso quem diz é a norma padrão, não é a professora Vanessa. Então, quanto mais conhecimento dessa norma padrão você adquirir, melhor vai ser o seu futuro no mercado de trabalho. Usar a norma padrão da língua portuguesa não significa comunicar-se de maneira difícil e rebuscada. Com certeza não é isso. Embora a língua padrão seja atribuído certo prestígio cultural e status social. Por quê, gente? Quem que usa a norma padrão no dia a dia, né? Além dos professores de língua portuguesa? Juízes, advogados, médicos, ou seja, engenheiros, uma categoria e uma escala de pessoas que tem, abre aspas, mais conhecimento, mais acesso a esse conhecimento. Então, reforço com vocês, quanto mais conhecimento linguístico vocês começarem a usar no WhatsApp, nas redes sociais, no seu dia a dia, mais fácil a norma padrão vai ficar no seu entendimento, para você usar, tá? E aí vai chegar uma hora que vai ser normal. Mas não quer dizer que você precise falar difícil igual o texto lá do José de Alencar. Não tem necessidade daquilo. Mas que você precisa conhecer, você precisa. Ok? Então, olha um exemplo aí. Eu vou matar essas pessoas tudo. Nossa, tá errado. O certo seria, eu vou matar todas essas pessoas. Aí o cara repete, eu vou matar todas essas pessoas. Aí o cara fala, agora sim. Como se não tivesse problema nenhum na fala do colega. Mas tem problema, né? Minha mãe tá até rindo aqui. Então, vamos lá. Onde nós encontramos a norma padrão ou norma culta? Tá? Nós podemos encontrar nos livros, nas revistas, nas palestras, nas provas, nas entrevistas de emprego e em vários outros lugares, tá? Então, por favor, pessoal,
Para você começar a praticar isso, pega esse conhecimento aí de língua portuguesa que às vezes você já esqueceu, tenta lembrar das nossas aulas dos outros anos, tenta lembrar aí das classificações de sujeito, de predicado, a colocação pronominal e comece a praticar, a colocar isso no dia a dia de vocês. Eu evito muito, gente, mas é muita força mesmo abreviar palavras no WhatsApp. Dá muito trabalho, dá sim. Mas eu mostro meu conhecimento. São nesses dias, no momento do nosso dia a dia, que a gente mostra aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente realmente não sabe, tá? Então, comecem a usar as palavras corretamente. Vocês têm engolido muito acento, ponto final, tem errado a escrita das palavras, tem errado o uso de S, uso de Z, uso de X, tem errado muito. Por quê? Porque vocês estão se acostumando a escrever errado. E aí, quando precisar mostrar o conhecimento de vocês de acordo com a norma culta, vocês não vão saber porque vocês esqueceram, tá? Então, tenham cuidado quanto a isso. Outro detalhe também que vocês têm esquecido muito, o início de frase com letra maiúscula, gente. Início de frase é sempre com letra maiúscula, sempre, ok? Vamos falar agora do nível 2, que é a linguagem coloquial, informal, popular. Essa linguagem é aquela utilizada de maneira espontânea, corriqueira. E quando você está aí numa festa de aniversário, numa rodinha de amigos, quando você está conversando com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, você relaxa. Estou tranquilo na minha linguagem. É uma linguagem muito fácil de encontrar. A gente encontra linguagem coloquial dentro de ônibus, né? Nas conversas. E essa linguagem, ela transmite o conteúdo, mas não está preocupada com a estrutura, igual a linguagem normal, a linguagem formal está, né? A linguagem culta, da norma padrão. Essa não, ela está mais tranquila, ela está usando mesmo as situações de uma maneira informal, tá? Olha o exemplo. Essa tirinha é portuguesa, tá? Então, é português de Portugal. Então, tem um pouquinho de diferença, mas dá pra gente entender, ó. Está a decorrer uma conferência onde se discute o presente e o futuro da língua portuguesa. O moço está lendo o jornal lá num bar, né? Aí, o celular dele fez barulho. Ih, é uma mensagem do meu filho. Aí, olha como o filho escreveu a mensagem. Gente, não parece vocês? Tudo bem? Não podes vir hoje mais cedo para passar para casa? Não queres ir ao cinema? Tô aqui. Bui. Não entendi essa gíria. Sem fazer nada. Beijos. Olha como é que ele escreveu, gente. É a cara mesmo da gente mandando mensagem para os nossos pais, para as nossas mães, né? Tudo abreviado, economizando o máximo de letras possível e tal. Então, esse aí é um exemplo de linguagem informal, ok? Ai, gente, agora a gente vai falar da linguagem regional, que é também conhecida como regionalismo. E, gente, eu coloquei aqui duas imagens de duas regiões do Brasil para representar esse regionalismo, tá? A primeira é o acarajé, que é muito comum. Uma pessoa passou aqui com carro de som, desculpa. Então, essa língua, o acarajé é muito comum lá no Nordeste, né? Eu nunca comi, mas não tive o prazer ainda. Mas olha que delícia, né? Tem camarão, parece que tem tomate, pimentão, olha. E isso aqui no potinho tá parecendo uma pimenta arretada. E o do lado aqui, nós temos um chimarrão, que é do sul, uma característica do sul do nosso país, tá? Chimarrão vocês não podem tomar não, mas o acarajé vocês podem experimentar. Esse nível de linguagem está relacionada às variações ocorridas na fala
principalmente em cada região do nosso país. Como o nosso país é um país grande, né? Nós temos 5 regiões diferentes, então a fala do nosso país, dentro de cada região, varia, e muito, tá bom? Então, esse é o regionalismo, e ele também é chamado de dialeto, que é bem específico mesmo de cada região. Olha um exemplo, gente. Lembra que é sempre da fala, é mais na fala. Quando é hora de comer, nós come. Quando é hora de beber, nós bebe. Quando é hora de dormir, nós dorme. Quando é hora de amar, nós ama. Quando é hora de trabalhar, aí nós fica no Facebook. É isso aí, gente. Uma linguagem bem regionalista, marcando aí esse nível, né, de linguagem. E agora vem a parte aí que vocês dominam, e dominam com força, que é a parte das gírias. Gírias são, né, muito comuns aí, usadas no meio jovem, né? Por isso que eu sempre gostei de trabalhar com adolescente. Vocês me atualizam nas gírias. E olha só que legal, né? Pode parar de caô, tô muito bolada hoje. Gente, lembra daquela parada? Já é, meu irmão. Então, várias gírias aí acontecendo. E a gíria está relacionada ao cotidiano, ao dia a dia de certos grupos sociais. E podem ser incorporadas ao léxico. Léxico é vocabulário, tá? De uma língua conforme sua intensidade e frequência de uso pelos falantes. Então, assim, por exemplo, a palavra bolada. A palavra bolada é uma gíria, mas ela está inserida no léxico de língua portuguesa. Tá? Ela já faz parte aí do nosso vocabulário, tá? Mas essas expressões, gente, elas não têm prestígio, igual a linguagem formal tem, tá? Então, toda vez que a gente faz uso das gírias, a gente tem que saber em que lugar, em que contexto nós estamos fazendo parte. Tá bom? Isso aí é muito importante, tá? Quando a gente faz, por exemplo, eu estou em um grupo social em que as minhas gírias não são comuns, aí você não fala, né? Isso é questão de bom senso, ok? E aí as gírias, elas têm prazo de validade, né? Aquilo que era falado na época da minha mãe, as gírias da minha mãe são totalmente diferentes das gírias da minha época e que já são diferentes da época de vocês. Então, a gíria, ela tem prazo de validade, ela não é fixa ao longo das gerações, elas mudam, tá bom? Ai, que legal. E agora a gente vai falar da linguagem vulgar, né? Aí a moça está na entrevista de emprego, né? E aí ela diz, né? Falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí o entrevistador, né, pergunta, e o português? Aí vareia. Aí matou, né? Não sabe português. Enfim, vamos falar sobre o que é a linguagem vulgar. Ela é o oposto da linguagem culta, da linguagem padrão. Ela não segue a estrutura de língua portuguesa, nem as suas normas, tá? O que é interessante é que mesmo sem seguir as regras e o padrão, a linguagem vulgar consegue passar a mensagem que o emissor quer dizer, tá? Isso aí é fato. É igual esses exemplos aqui, ó. Nós vai, pra mim ir, vamos ir, com certeza, tamo junto, etc. São mensagens que fogem da regra, fogem mesmo, mas quem escreve consegue alcançar a mensagem que ele quer passar, tá? Mas não está certo, é considerada linguagem vulgar. Não é que não está certo, mas é uma linguagem desprestigiosa, é uma linguagem que, né, tem o seu momento para ser usado, mas na maioria do nosso tempo agora como estudantes, a gente deve evitar esse tipo de linguagem por enquanto,
ok? Por quê? Porque vocês estão no processo de aprendizado. Quando vocês dominarem, né, aprenderem tudo, aí vocês podem escolher, ah, não, eu quero continuar usando a linguagem vulgar. Igual, eu como professora, não com vocês, mas com os meus amigos, com a minha família, eu abrevio, lógico. Lógico que eu faço algumas abreviações. Só que assim, eu sei qual é a norma padrão, mas eu posso escolher não usar. No caso de vocês ainda estão aprendendo, então é melhor evitar usar a linguagem vulgar nesse momento. Usa a coloquial, a informal, mas a vulgar é bom esquecer. Principalmente porque, gente, vocês sabiam que todos os palavrões, todos, eles são considerados linguagem vulgar. Ah, sério, professora? Sério. Toda vez que você fala palavrão, você está produzindo uma linguagem vulgar. Olha que coisa feia, né? Muito feio. Então, vou dar alguns exemplos de linguagem vulgar escritas, para vocês verem como que acontece. Olha lá, ó. O certo seria berinjela. Aí a pessoa escreveu brejela. Olha um exemplo aí de conversa no bate-papo, ó. Acho que tô apaixonada. Aí a amiga fala, você já almoçou hoje? Aí a outra responde, ainda não. Por quê? Ou porque é abreviado. Aí a moça foi e falou, com certeza, abreviado também, é fome. Come que passa. Viu? Exemplos de linguagem vulgar. Lê isso aí, gente. É isso mesmo, pizza. Água sem acento, luz com S, ao lado. Olha isso aí, pessoal. Vocês aceitariam fazer uma reforma na casa de vocês com a pessoa que escreveu desse jeito? Né? Meio difícil. Nossa, tá até nervoso de olhar. Tapioca! Fazida na hora. Quem não pediu, pida. E ainda tem um quebra-queixo aqui embaixo, né? Olha o exemplo, ó. Nós ouvimos falar do programa da televisão, né? Tamo junto. Mais exemplos, ó. Água de cocô, porque coco não tem acento. Então, qualquer acento que você colocar na palavra coco vai estar errado. E aqui é cocô mesmo, que ela colocou acento na última sílaba. Tenso, né? Alguém beberia essa água? Cartomante. Pé de cura e mão de cure. Inglês não é meu forte, mas português eu destroio. Fui almoçar. E roupas de inverno infantil. E aqui, pessoal, nesse caso aqui específico, a gente tem um processo chamado de rotacismo, que é quando a pessoa troca o F pelo V e o V pelo F, tá? Se você for analisar, quando você fala o V sozinho e o F, é o mesmo lugar da garganta que eles se formam. Então, pode acontecer da pessoa trocar, porque o F, ele não tem som, ele não vibra a corda vocal. Mas o V, ó, o V vibra e aí a pessoa troca. Isso é chamado de troca de par mínimo. Mais pra frente a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, se interessar vocês, tá? Então, muito obrigada aí pela presença. Espero que tenha sido uma aula bem explicativa, ok? E aí a gente vai se falando conforme tiver necessidade. Beijos pra vocês e até mais!